Amém. Jesus é perfeito, é santo. Vamos ficar sentados, meus amados irmãos, e tenho o privilégio de estar a partilhar um pouco da palavra de Deus nesta noite com os irmãos. E de facto, Jesus merece ser adorado como foi adorado, como tem estado a ser adorado nestes momentos que nós estamos aqui, pelo aquilo que Ele é, mas também pelo aquilo que Ele fez. Deve ser louvado. Jesus deve ser louvado e deve ser adorado. E na palavra de Deus nós vemos muitos textos que descrevem aquilo que nós já temos cantado. E nesta noite vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, no capítulo 5, do versículo 25 até o versículo 34. E este é um dos textos que nós, muitas das vezes, nos debruçamos, e acredito que Deus vai trazer alguma coisa mais do que aquilo que nós estamos à espera. E essa é a expectativa, que Deus possa surpreender cada um dos irmãos, também a todos aqueles que estão lá em casa, também que Deus me possa surpreender quando nós estamos a partilhar. E nós vemos uma mulher que tinha uma necessidade já há muitos anos, e ela sentiu-se na necessidade de tocar porque ela padecia de uma enfermidade. E aquilo e não foi apenas esta necessidade que ela sentia, mas foi a esperança de que alguém, que nós não sabemos quem, que lhe comunicou que Jesus estava passando por ali. E vejam bem como os anónimos, porque o texto não nos diz quem foi a pessoa que informou esta mulher, os anónimos têm uma importância fundamental no desenrolar dos acontecimentos. Às vezes as pessoas querem que o nome esteja lá bem, o seu nome esteja bem lá, explícito, para que todos saibam aquilo que se foi feito, mas os anónimos fazem toda a diferença. E de facto, irmão, vamos ler e vamos ter aqui algumas considerações do que a Bíblia nos fala relativamente a este texto, da minha perspectiva, da perspectiva que nós iremos hoje olhar. Marcos capítulo 5, versículo 25. Marcos 5, 25. Penso que irá ser projetado. Eu vou ler por aqui exatamente essa versão. Está certa? Está boa para mim, porque é a versão que eu tenho aqui. Obrigado. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, 26, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes, ainda pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão, e tocou no seu vestido. E porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos sararei, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem te tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Até aqui. Este é um texto em que algumas coisas estão ao contrário. Jesus, muitas das vezes, ele toca e provoca o toque. Aqui nós vemos que alguém está desejoso de tocar. E pensando se no Antigo Testamento o toque era importante, e se no Novo Testamento Jesus agarra nesta questão do toque, da proximidade, no tocar, e o que é que ele faz com isto? Deixou-me muito curioso. E no Antigo Testamento nós percebemos que o facto de estar presente e tocar, e de colocar a mão, de sentir a presença ali,
é uma atitude não apenas natural, mas sobrenatural. Hoje em dia, com o digital, desvalorizou-se a presença, o toque. Com a questões individualistas, das sociedades mais egocêntricas, desconsiderou-se a presença, desconsiderou-se o estar próximos, desconsiderou-se muita coisa relacionada com o toque. Não podemos perder tempo, o tempo é precioso, e queria ler dois textos, ou melhor, ler um texto e referir outro, que está de acordo para nós percebermos porque que a mulher se comportou daquela forma, muito tímida, muito se esgueirando, não querendo ser vista pelas pessoas, por Jesus, porque a sua vida foi trabalhada para que assim fosse. E nós vemos que no Antigo Testamento, vamos ler apenas 2 versículos, Gênesis capítulo 48, versículo 14 e versículo 15. É um texto em que Jacó faz uma oração, em Gênesis capítulo 48. Versículo 14 e 15, diz assim: Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito, e abençoou a José e disse: O Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia. E nós vemos que o toque conectava pessoas ao propósito de Deus. O toque era fundamental e a presença estava integrada naquilo que Deus queria dar, entregar. Mas a lei mosaica, a lei de Moisés também regulava esta questão do toque. Quando, por exemplo, uma mulher estava, e Levítico não vamos ler, mas em Levítico está lá muito bem expresso, preto no branco, que quando uma mulher tinha um fluxo de sangue como esta do Marcos capítulo 5, nós temos estado a ler, aquela mulher era impura, tornava-se impura, e naquilo que ela tocava, nas pessoas com que ela se tocava, tudo o resto ficava impuro. E é este peso cultural, é este peso do Antigo Testamento que aquela mulher e que aquela sociedade vai carregar. Então isto tem implicações desde a vida íntima, desde a vida social, desde a vida religiosa ou vida espiritual. Por isso que aquela mulher, nós podemos imaginar assim um pouco ao longe. Mas a partir do momento em que nós percebemos que aquela mulher, a sua vida estava condicionada e todos evitavam-na, e aquela mulher tinha o objetivo de passar despercebida, nós vamos entender o valor, a fé e a atitude que ela teve. Porque a dificuldade e as várias dificuldades que nós vamos ver mais concretamente eram muito significativas. E esta mulher, não sabendo nós o nome, ela acabou por ser um exemplo e uma referência de como é que nós devemos nos comportar e agir quando há muitas adversidades que vêm de dentro, vêm de fora, vêm dos religiosos, não é? Porque nós precisamos de saber lidar com essas oposições. Mas nós vemos que no Novo Testamento Jesus tem uma outra visão, faz uma outra leitura do toque, não é? Os irmãos lembram-se que Jesus curou com toque e curou leprosos. Então, mas no Antigo Testamento, esta questão do conviver, do tocar com alguém impuro, com alguma coisa impura, não faz com que a outro se torne impuro? Ela acreditava que o poder de Jesus era maior do que as regras da lei, a própria lei. Jesus não veio contradizer a lei, ele veio cumprir a lei. E ela estava certa, o toque dela
não tornou Jesus impuro. Pelo contrário, o poder de Deus fluiu, curando-a instantaneamente. Ela sentiu que foi curada quando tocou. E Jesus não apenas permitiu o toque, mas valorizou. Se nós fôssemos estudantes, assim, mais daquela cultura, da forma como, dos preceitos e do propósito da lei, do entendimento judaico da altura, nós iríamos perceber a carga que muitos deles carregavam, a carga da lei, do cumprimento das regras que esta mulher carregava sobre si. E da forma como Jesus deu a conhecer a verdadeira realidade e a natureza de todas as coisas. Porque nós, em Jesus, nós conseguimos compreender isso. Então, a fé desta mulher levou-a a ousar, a acreditar. E as barreiras que ela enfrentou, nós vemos no texto que ela enfrentou a multidão, ou seja, barreiras físicas. Depois de 12 anos de doença, como é que ela se sentia? Qual era a sua disposição física? Fraca, não é? Com pouca vontade de avançar. Com pouca vontade de avançar. Com pouca vontade de se esforçar. Sociais, ou seja, como impura ela arriscava a ser expulsa dali, a ser humilhada publicamente. Se alguém soubesse, se alguém notasse que ela estaria ali. Emocionalmente, com certeza que ela estaria com um desgaste, porque 12 anos a bater a todas as portas, o seu dinheiro, a sua economia, as suas finanças a serem a evaporarem e o seu mal a continuar, nós vemos que a fé dela era uma fé simples. E ela pensou, o texto nos diz que ela tão somente, vejam a palavra, tão somente, ela pensou que se eu tocar nas vestes de Jesus vou ser curada. É esta simplicidade desta mulher que não estava à espera de uma explicação teológica, não estava à espera de um ritual. E muitas das vezes nós estamos à espera que as condições se reúnam para que as coisas possam acontecer. Estamos à espera de um toque de Deus. Estamos à espera de alguma coisa muito direta. Mas nós vemos que esta mulher, por causa da necessidade e da mensagem de boas novas que ela ouviu de alguém que nós não sabemos quem foi, ela percebeu que era o momento certo. E na sua simplicidade, sem requerer muita explicação, ela avançou e ela ousou. Ela tinha muito a perder, tinha sim. Não há nada como a exposição pública para devastar alguém, não é? Não sei se já experimentaram, penso que nós não experimentamos ainda isso. A exposição pública arrasa completamente. Humilha. É das piores coisas, não é? Aquilo que Jesus passou naquela cruz, uma das estacas, um dos pregos foi espiritual, foi esta questão pública de se fazer pecado perante os outros. Hebreus diz no capítulo 11, versículo 6, todos nós sabemos, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é? E aqueles que se aproximam é necessário que o possam reconhecer, que o reconheçam e que Ele recompensa, que é recompensador. Então, a fé desta mulher levou-a a agir. Ela não ficou parada, esperando que Jesus pudesse ir ao de encontro. Mas ela agiu ao contrário. A passividade ganhou, deu lugar à ação. Ela deu um passo, mesmo com medo, mesmo com receio, ela ousou. É como se alguém estivesse num barco à deriva e o barco vai resgatar, lança uma corda.
E o objetivo é que alguém possa agarrar na corda para ser resgatado. Tão simples quanto isso. No meio da tribulação, da dificuldade, se a corda é lançada, se a oportunidade acontece, não temos de estar à espera de um sinal que nós construímos na nossa mente, que é esse que nós estamos à espera para as coisas acontecerem. E esta mulher ensina-nos que na simplicidade e no facto de ouvir uma mensagem de esperança de que Jesus estava passando por ali, foi o suficiente para que a impulsionasse a ir ter com Jesus e a beneficiar disso. Porque o encontro que ela teve com Jesus beneficiou-a em várias situações. Em várias situações. O objetivo de Jesus era muito maior do que a cura. Não sei se alguém tem dúvidas sobre isso. O encontro de Jesus, o encontro que esta mulher teve com Jesus, foi o relacionamento que Jesus quis ter com ela. E após ser curada, esta mulher tentou passar despercebida, porque ela ainda carregava o estigma social de intocável, de maldita. Apesar de estar curada, apesar de estar numa situação de pureza, ela ainda se considerava impura. E é isto que penso que nós temos que perceber, que no encontro com Jesus, é Ele que tem que ditar as regras, não nós. É Ele que tem que ditar as condições, não nós. Se Ele diz que está tudo bem, é porque está tudo bem. Se Ele diz que nós podemos confiar, então é porque nós podemos confiar. Se Ele diz que nós podemos entregar sem condições, então é porque nós podemos entregar sem condições. Nós sabemos o nome desta mulher, mas ela tornou-se e pode se tornar um exemplo para a nossa vida cristã. Porque, de facto, somos da mesma natureza, seres humanos. Com uma diferença talvez de 2000 anos, mas somos humanos. Os mesmos medos, as mesmas dúvidas, as mesmas tentações, as tribulações muito parecidas umas com as outras. O certo é que ela tornou-se um exemplo para nós. O interessante é que quando Jesus sabe e descobre que é ela, obrigado. Quando Jesus descobre e sabe que é ela, o que é que Jesus diz? Vamos ler. Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada do teu mal. E nós nesta frase vemos muita coisa. Vemos muita coisa. Uma mulher que não podia abraçar os seus filhos, abraçar os seus sobrinhos, abraçar os seus vizinhos, que estava impedida de cultuar a Deus no templo, que estava impedida de ter uma vida social, de ir às compras, como as outras pessoas iam. Jesus dá-lhe uma condição. E esta é uma condição de fazer parte da família. Porque Jesus chama de filha. E vejam bem aquilo que, quando Jesus, o impacto que esta palavra, que estas palavras de Jesus têm na vida dela, vai contrariar tudo aquilo que ela viveu nos últimos anos. E Jesus tem poder para contrariar aquilo que nós podemos estar a viver. Se nós deixarmos que esta condição seja a condição que Ele diz que é filho, filha. E quando nós estamos a falar de filho e de filha, estamos a falar da mesma natureza. Não estamos a falar de um animal, ou de um cão, ou de um gato que muitas vezes as pessoas dizem que fazem parte da família, não é? E é próximo e tem um impacto emocional muito grande quando morre. Mas não é da família, não é da mesma natureza. Não é da mesma natureza porque não se consegue comunicar da forma como se comunica.
E Jesus faz com que ela ascenda, faça parte da família, ou seja, a mesma natureza, os laços espirituais que se estabelecem ali vão ser completamente diferentes. Então Jesus, ao dizer filha, está a colocar na condição de privilégio, do status de pertencer da família. E quando Jesus diz, filha, a tua fé te salvou, vai em paz, Ele quer restaurar a dignidade dela, quer confirmar a sua fé. E quando diz a paz, vai em paz, shalom, quer dizer uma restauração completa, total, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Então, as palavras de Jesus, porque aquilo que Jesus quer e está interessado é que o relacionamento aconteça. É neste relacionamento quando acontece, estes 3 níveis ganham vida. Restauração da dignidade, confirmação da fé, paz completa, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Então, João 16:33, ele diz, está aqui o ponto de ligação, que nos liga à condição desta mulher, antes e após se encontrar com Jesus. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. A mulher experimentou esta vitória ao encontrar Jesus. E qualquer que sejam os problemas, os nossos problemas, Jesus está e continua a estar interessado em se relacionar. Quando tocamos pela fé, quando Ele nos chama filhos e filhas e quando Ele nos dá a sua paz. Então, para terminar, irmãos, aquilo que nós vimos nestes 3 pontos que eu falei nesta exposição, o toque da mulher, movido por necessidade e esperança, mostra que a fé supera qualquer barreira. Nós vimos cultural, religiosa, emocional e fortes. Tem a ver com uma tradição, tem a ver com a lei, tem a ver com a forma como eles entendiam. Até que Jesus pudesse chegar e dizer claramente qual é a verdadeira natureza das coisas e a condição das coisas. Então, a fé dela, a fé desta mulher, desafia-nos a nós ousarmos a acreditar e a agir, mesmo diante dos obstáculos. O encontro com Jesus transforma, traz paz e restauração. E agora, se é isto que nós vemos neste texto, então podemos nos colocar nos sapatos desta mulher e perceber que nós não somos muito diferentes e que precisamos que Ele possa tocar nas nossas áreas, mas que antes possamos caminhar contra todas as barreiras, tocar, assumir que tocamos nele e ouvir as palavras de Jesus relativamente a nós. Apesar de alguns se sentirem rejeitados, indignos, sem esperança, Jesus continua a dizer: vem, toca em mim pela fé. Ele quer curar, Ele quer restaurar e quer nos colocar nas condições de filhos e de filhas. E esse é o propósito de Jesus. E por isso é que nós estamos aqui, cantando aquilo que nós cantamos, lendo aquilo que nós lemos, dizendo as palavras de oração que nós dizemos, porque Jesus tem a importância e o significado na nossa vida e nós percebemos que Ele ainda tem muito mais para nós. Aqui, sim. Lá em cima com Ele, claro que sim. Então, irmãos, vamos ficar de pé, vamos ter uma palavra de oração e vamos deixar que a palavra de Deus possa inspirar o nosso coração para, mesmo na dificuldade como esta mulher enfrentou. E muitas das vezes nós pensamos que
as nossas dificuldades, os nossos obstáculos são maiores do que os obstáculos dos outros que estão à nossa volta. Não sei se seriam maiores do que as dificuldades e os obstáculos desta mulher. Mas o certo é que a direção e o sentido, direção de Jesus, o sentido para Jesus, foi o sentido correto. Nosso Deus, nosso Pai, que os passos, os passos de cada um que está aqui, que está lá em casa, seja na tua direção. E tu conheces as dificuldades de cada família, cada um que está aqui, seja a doença, seja a cultura, seja a família, a pressão familiar, seja a droga, seja o álcool, seja qualquer coisa que impeça de as pessoas virem a ti de uma forma ousada, com esperança, com convicção de que tu tens as últimas palavras. Não é o médico, não são as análises, não são as radiografias. Mas, Pai, deixa que cada um de nós possa sermos convencidos pelo Teu Espírito que as últimas palavras são Tuas. E que, independentemente se vais fazer ou não, nós possamos ficar em paz. E coloca a paz no coração de cada um de nós. Coloca esta paz vindo do Teu Espírito no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão aqui, estão lá em casa. E que, obrigado, Pai, pela família que Tu nos tens dado. Ajuda-nos a nós valorizarmos o facto de termos irmãos e irmãs em Cristo, de estarmos reunidos, meditando na Tua palavra, percebendo se nós temos alguma necessidade, nós podemos orar. Obrigado, Jesus, pelo aquilo que já tens feito e pelo aquilo que continuamente estás fazendo a cada dia. Entregamos nas Tuas mãos esta semana as atividades da Tua igreja e que Tu possas fazer crescer estes lugares vazios, possam estar com pessoas que querem, como esta mulher, ouvir aquilo que Tu queres dizer e sentir aquilo que Tu queres fazer, Pai. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, meus amados irmãos, vamos ficar sentados. Ainda o grupo de louvor vai nos dirigir ainda num tempo. Amém.